Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está acessando aí o canal. Eu sou o professor Evandro e desse concurso Soldado PM. O objetivo então desse projeto é prepará-los da melhor maneira possível para a tão sonhada aprovação aí no concurso da Polícia Militar. Para tanto, nós nos predispusemos a resolver questões de matemática e de português nesse primeiro momento. Agora, é claro, né? Também há a possibilidade de colocarmos aqui questões de informática, questões de legislação, também um pouquinho de dica aí sobre redação, a tão temida redação de muitos aí, mas tudo depende do termômetro. E o termômetro são vocês. Então, se você está gostando aí dessas resoluções, se você acha que esses vídeos aqui estão ajudando, coloca nos comentários aí embaixo, vai ajudando aí esse canal a crescer. E para tanto, já vai, curte o canal, já compartilha nas redes sociais para que esse projeto aqui possa alcançar mais candidatos, tá bom? Beleza? Vamos lá então, moçada, vamos deixar aí de delongas e vamos começar a resolver aí a primeira questão do concurso aí da PM de novembro do ano passado, relacionado aí à parte de gramática, tá? Todo mundo já sabe, já está acostumado aí, qual é o padrão dessa prova aqui, Soldado PM. Qual é o padrão dela? Moçada, sempre eu vou ter uma mescla entre questões de interpretação de texto e questões gramaticais. Então nós iniciamos aí, né, com a primeira questão relacionada ao texto. Um texto simples, um texto tranquilo, mas o aluno tem que ter as suas malícias, né, as suas malandragens, de já ler o texto, né? Isso aí eu sempre indico para os meus alunos, leia o texto, faça as suas anotações, faça as suas marcações. E aí, após você ter certeza daquilo que você leu, por isso que é recomendado muitas vezes você pegar aí na bibliografia, nas diversas bibliografias aí que dão, né, esse start para o aluno aprender a interpretar texto, ela fala para você ler pelo menos 2 vezes o texto. Mas é claro que a gente precisa ser dinâmico nessa leitura. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo anotar aquilo que me chama mais atenção, costumo anotar as palavras-chave de cada parágrafo, ou seja, aquilo que denota uma maior importância para a gente naquele parágrafo. Por quê? Porque provavelmente isso deve aparecer para vocês lá na alternativa. Olha, eu vou começar essa questão, por isso esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou começar lendo o texto. Muita gente não gosta de ler. Você manda uma mensagem no WhatsApp e se ela tiver mais de 5 linhas, o pessoal já despreza. Mas nós temos que começar a ler, tá bom? Tranquilo? Para isso eu vou pedir licença um pouquinho e vou tomar aqui um copinho d'água para poder dar aquela molhada na garganta, tá ok? Ok? Garganta então molhada. Vamos aí dar uma lida no texto. Eu estou acompanhando aqui de uma maneira tranquila e por isso então eu vou sair um pouquinho de cena, tá? Só para não ficar aqui chamando a atenção e vocês observarem mais o texto, tá bom? Vamos lá então, vou sair de cena aqui e já retorno, ok? Belezinha então, moçada? Bom, agora que eu estou aqui somente com o texto, vamos acompanhar comigo lá. E o texto diz assim, ó: meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. E o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem. Que diabo? Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela, aos poucos, se lhe espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim:
Ontem ouvi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Beleza então, moçada. Salve, salve, galerinha. Voltei aí, tá ok? Moçada, desculpa aí pela leitura, né? Como eu disse, eu tentei ler um pouquinho até mais rápido para não perder muito tempo aqui na resolução dessa questão. Senão ela vai ficar muito enfadonha, muito cansativa. Mas eu acho necessário, sempre que você for resolver uma questão de interpretação de texto, que você leia o texto. Bom, vamos agora dar uma observada aí na questão. O que a questão fala aí pra gente? É correto afirmar que o desejo do narrador... Opa, vamos já gravar esse camarada aqui, ó. Ele está relacionado ao desejo do narrador. Então, qual é a vontade do narrador? E isso está muito bem expresso lá no texto, a gente vai verificar ali depois, tá ok? Mas vamos lá. Com a criação de uma história engraçada, ou seja, qual é a pretensão do autor ao criar uma história engraçada? Bom, aí vamos lá olhar as alternativas. Cuidado que tem algumas alternativas que parecem, no primeiro momento, pertinentes ao texto. A letra A é uma delas. Eu acredito que muitos alunos até marcaram essa daí. Mas vamos lá. Fazer com que as pessoas riam muito, até de si mesmas, até que percebam a realidade à sua volta. Pronto. Agora isso aqui pegou. Agora isso aqui pegou. Por que pegou? Porque a gente vai voltar ali no texto e a gente vai ver que ele não menciona isso aqui, ó. Ele não tem o desejo, né, que as pessoas aí realmente percebam o que está acontecendo à sua volta. O que matou essa alternativa A foi exatamente essa ideia. Ou seja, ele sabe que aquela moça, ela sofre, né? Ela compadece ali em relação ali a estar sempre doente, né? Dá até a impressão aí de que provavelmente aí ela está com câncer, né? Ou seja, vive numa casa cinzenta. Você vê que a vida dela é bem sofrida. E ele, em momento algum, quer que ela enxergue essa realidade. Pelo contrário, a história engraçada que ele quer contar é que, para as pessoas que sofram, amenize, que ela deixe de verificar essa realidade ruim que ela vive. Então, a letra A aqui, por causa desse aspecto aqui, ela estaria fora, tá bom? Aí, vamos lá para a alternativa B de bola. Vê-la percorrer o mundo e trazer para si o merecido reconhecimento, tirando-o do anonimato. Não. A gente vai voltar no texto ali, se você observar, se não me falha aí no último parágrafo, ele fala, né? De onde você ouviu essa história? Quem contou essa história? E ele fala que é um desconhecido, que ele ouviu de alguém, que na própria cadeia a ideia seria que um desconhecido contou para outro desconhecido. Então, em nenhum momento ele quer, vamos dizer assim, se apresentar. Em nenhum momento ele quer ser o autor dessa história, tá ok? Então, essa parte aqui que fala de tirando do anonimato, opa, isso aqui também tirou aí a B de bola. Vamos dar uma olhada na C, e a C fala assim, ó, mudar estados de espírito, levando alegria e despertando bons sentimentos nas pessoas. Opa, vou até sublinhar aqui de uma maneira diferente, de uma cor diferente, porque ele fala aqui, ó, mudar estados de espírito. Esse é o desejo dele. Se você parar e observar aí o texto, você vai entender que este aqui é o desejo dele. Porque toda hora ele quer que a pessoa ouça essa história e ria. Então significa que ela não estava rindo. A pessoa, por naturalmente, não ri. É ou não é? Mas aí, ao ouvir essa história tão engraçada, tão feliz, ela passaria a rir. E ri muito, ri de si própria. Então o que é isso? Isso é uma mudança de comportamento. Isso é uma mudança de estado. É uma mudança de estado de espírito. Opa, a letra C aqui tá boa, hein? Ela tá indo ao encontro da proposta do texto. Lembra essa diferença? Ao encontro é a favor, de encontro é choque de monstro, é contra. Beleza? Então ela está indo ao encontro da proposta do texto. Aí ele fala, levando alegria, que é o que ele quer. E despertando bons sentimentos nas pessoas. É isso mesmo, despertando bons sentimentos de alegria. Até ele fala lá que o comissário, ele chama de comissário. Ele fala no texto lá, o comissário até diria, ó, parem com isso, eu não quero prender ninguém. Então ele só quer sentimentos bons, sentimentos de alegria, né? Depois, a D diz assim, ó, intervir na vida das pessoas, fazendo-as questionar se a anedota realmente lhe traz algum... Não. Essa partícula aqui, ó. Bom, intervir na vida das pessoas, ele vai intervir. Já que ele quer que a pessoa ria, mude de comportamento, ele vai intervir. Até aqui tudo bem.
Agora, fazendo-as questionar, não, fazendo-as questionar, não. Aí não, tá? Se, olha a partícula condicional aí, não tem uma condição. Ele quer que a anedota dele, ele quer que essa piada dele realmente mude o comportamento das pessoas. Então não existe uma condição para ela, beleza? Então a D aqui está fora. E aí, chamar a atenção de outras pessoas para o estado de tristeza e de isolamento da moça. Não. Ele fala isso para qualquer um. Ele não quer que as outras pessoas notem o estado de tristeza daquela pessoa. Pelo contrário, né? Ele quer que a pessoa por si só saia desse estado de tristeza e que isso se espalhe mundo afora. Não fique apenas presa nele, tá? Então, ó, chamar a atenção de outras pessoas para o estado de tristeza e isolamento da moça. Não, ele não quer fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, chamar a atenção, não. Isso aí não serve. Então, moçada, nossa resposta aqui, tá? Nossa resposta correta para a alternativa, ou seja, aquela alternativa que realmente a resposta é a alternativa C, alternativa Charlie Brown Jr. aí pra gente, ok? C de casa, beleza? Vamos só voltar no texto ali rapidinho para que eu possa mostrar para vocês realmente onde é que estão esses aspectos que eu falei para você no texto. Então vamos lá, ó. Voltando lá no texto, moçada, lá na parte inicial, ele já fala assim, ó, meu ideal, olha lá, ó, meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse, ai meu Deus, que história mais engraçada. Então veja, ela está numa casa cinzenta, triste. E ao ouvir a anedota dele, ao ouvir essa história engraçada dele, o que ela vai fazer? Mudar o comportamento para alegria. Tá vendo? Então, moçada, mais uma parte aqui, ó. E aí ele vem falando aqui, ó. Que minha história fosse como um raio de sol. Tá vendo? Irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa. Então, tá vendo? Ó? Moça reclusa, então ela está recôndita, ela está escondida, ela está na ausência da luz, na escuridão, talvez, trazendo metaforicamente a tristeza dela. Enlutada, em luto, né? Doente. E o raio de sol é tudo que serve para mudar isso. Então, quando ele fala que ele queria que fosse um raio de sol, para que essa moça reclusa, enlutada, doente, mudasse de comportamento, né? Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso. Olha lá, ó, ouvindo o próprio riso, já mudou o comportamento. E depois repetisse para si. Mas essa história é mesmo muito engraçada, tá vendo? E aí ele, né, tem mais pontos aqui no texto que corroboram para que as outras alternativas caiam fora, né? Então, olha só, que nas cadeias, então, olha, ele já vai além daquela história única da moça, né? Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria, tá vendo? Eles estavam tristes e agora estão limpando seu coração com lágrimas de alegria. Mudança de comportamento. O que ele quer? Felicidade, alegria, tá ok? E aí depois ele vem falando várias outras coisas aqui, né? Agora veja, o que eu achei interessante aqui, que dá pra gente entender, é quando ele fala aqui, ó. E quando todos me perguntassem, né? Então nós estamos agora aqui neste parágrafozinho aqui, ó, tá? Neste parágrafozinho aqui, ó. E aí ele fala assim, ó. E quando todos me perguntassem, mas de onde é que você tirou essa história? Ele poderia falar, não, fui eu que fiz, eu inventei essa história. Isso seria, né, vamos dizer assim, fazer uma propaganda de si, né? Realmente dizer que ele é o autor, querer aparecer como autor. E aí ele fala, eu responderia, né? Olha lá, vamos lá, ó. Eu responderia que ela não é minha, que eu ouvi por acaso na rua de um desconhecido que a contava a outro desconhecido. Ou seja, em hipótese alguma, ele quer trazer para si, né, essa glória de ter feito essa história tão engraçada. Então, se você voltar lá, se nós voltarmos naquela alternativa que diz que ele quer se autoproclamar, né, o feitor aí da piada, você vai ver que não bate, tá? Então, aquilo que eu falei para você, leia o texto pelo menos uma vez, se possível 2 vezes, e vai marcando aí de acordo com as alternativas aquilo que tira a alternativa da questão. Então, voltando lá rapidamente para a questão, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, na alternativa B, ele fala aqui a situação de que do anonimato, tirando ele do anonimato, não em hipótese alguma,
ele queria permanecer no anonimato. Então, cada uma dessas alternativas que eu grifei esses pontos, volte lá no texto e verifique que eles excluem essas alternativas como correta, beleza? Sobrando para nós, então, a alternativa C. Moçada, as próximas questões provavelmente serão mais dinâmicas, serão mais rápidas. Essa aqui eu fiz questão de demorar um pouquinho mais. Afinal de contas, uma próxima questão que estiver relacionada a esse texto, nós já lemos o texto, você já leu esse texto, recomendo você aí a baixar a prova, tá ok? Quem não tem essa prova aí, qualquer coisa, se você não tiver a prova, coloca no comentário aí, a gente dá um jeito de enviar a prova para vocês, tá ok? Para que vocês possam então estudar e resolver essas questões. Bom, obrigado aí pela atenção até agora, espero que mais uma vez possamos ter ajudado aí nessa sua vitória, e você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus. E vamos lá, moçada, vamos para a próxima questão que ela já está quentinha aí para o próximo assunto, beleza? Forte abraço.